Deus te abençoe em nome de Obrigado, Jesus. pastor. Pode se sentar, igreja. Quero, desde já, agradecer os irmãos o convite. O pastor Silvio me fez um convite, já na expectativa, né, na organização deste mês de maio. E para mim foi uma alegria muito grande receber esse convite, estar aqui mais uma vez com os irmãos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Nós vamos ler alguns versos a partir do verso 26. Trago aqui para vocês também um abraço da Primeira Igreja Batista em Mutum, qual sou pastor hoje. Também vim com a minha família, a irmã Ligiane, o Ian e a Ana, que estão ali. Os irmãos já conhecem, né? Já puderam estar com eles, estão crescendo, graças a Deus, aos pés do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, vamos ler a partir do verso 26. Vocês podem acompanhar a leitura da projeção em sua Bíblia, mas eu vou estar fazendo aqui conforme a versão que eu tenho em mãos aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem a que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Porque desceste aqui, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então Davi disse: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele, porém, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Verso 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E os filisteus, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Vamos parar a leitura por aqui. Nós estamos diante de uma batalha memorável, para se dizer. Todos nós já ouvimos falar dela em algum momento dentro da igreja e às vezes até fora da igreja. Muitas pessoas que nunca pisaram na igreja já ouviram falar da luta de Davi contra Golias. E a nossa vida é uma vida cheia de lutas. E todas as vezes que nós vemos um atleta sendo laureado numa Olimpíada, numa Copa, numa disputa qualquer, a maioria das vezes fica oculto as lutas que aquele atleta teve, as batalhas que ele teve, as vitórias que ele teve que alcançar até um dia chegar a ser laureado.
a gente vê muitas medalhas até se conquistar uma medalha de ouro numa Olimpíada. E na vida cristã, nós enfrentamos algo muito parecido. Até que venhamos alcançar a coroa da glória, nossa maior vitória, né, vencer este mundo, nós teremos muitas lutas a serem travadas aqui na terra também. Lutas que são dentro e fora de nossa casa, dentro e fora da igreja, dentro e fora do nosso trabalho e em muitos outros lugares onde estivermos. E para vencermos aqui, precisamos lutar. Não tem vitória se não tiver luta. E na nossa luta não é contra carne e sangue. Segundo o relato de 1 Samuel 17, o menino Davi, ele teve que superar e enfrentar muitas coisas até chegar a enfrentar o gigante Golias. E nós vamos ver algumas vitórias que aconteceram em sua vida até que ele pudesse vencer esse grande desafio. A primeira vitória que eu vou destacar desse texto aqui, do capítulo 17 como um todo, mas destacando aqui desse texto que nós lemos, está a vitória que Davi teve que vencer sobre o desprezo. Você já foi desprezado alguma vez na sua vida? Quando você chegou em algum lugar ou está em algum lugar sendo desprezado? Porque aqui tem pelo menos 4 desprezos que Davi sofre. Um está no verso 28, quando os seus irmãos o encontram na linha de batalha e o desprezam. Falam que ele não era para estar ali. E falam que ele era presunçoso, que ele era arrogante, que ele estava apenas curioso para ver a batalha. Esse foi o primeiro desprezo. O segundo desprezo está no verso 30. O exército de Israel despreza Davi pelo mesmo motivo. Eles olham para Davi e o desprezam. O terceiro desprezo, verso 33, acontece diante do rei. O rei despreza porque ele acha que ele era pequeno, que ele era novo, que ele era muito jovem. E depois o verso 42 acontece de novo de Davi ser desprezado, e dessa vez ele é desprezado por Golias. Golias olha para ele e vê que ele era um moço novo, ruivo, de gentil aspecto, e o despreza novamente. Olha, meu irmão, minha irmã, quem te despreza está sempre tentando se colocar acima de você. Quem te despreza se sente superior a você. Quem despreza não importa com os seus sentimentos. A pessoa desprezada não está pensando ali que o seu opressor está se importando com a sua felicidade. Quem despreza deseja ferir o outro. Tem um provérbio 11, verso 9, na parte A, quando ele fala que o hipócrita com a boca destrói o seu próximo. São vários motivos que levam uma pessoa a desprezar a outra. Relação com status social, dinheiro, cargo dentro de uma empresa, o carro que dirige, as roupas que usa, o calçado, se estuda numa escola pública, se estuda numa escola particular, as pessoas se desprezam pela beleza física. Popularmente, nós encontramos uma variável do desprezo, que é o desdém, né? Já ouviram falar disso? O desdém é quando alguém, na verdade, despreza você querendo ter o que você tem. Já ouviram o ditado, quem desdenha quer comprar? Né? Na verdade, deseja, tem inveja, enfim, coisas que vão acontecendo nesse sentido. E quando um jovem é desprezado, nós temos que lembrar que Davi aqui não era um adulto, né? Ele era um adolescente. E a maioria dos adolescentes, quando é desprezado, ele acaba se sentindo humilhado, rejeitado, deixado de lado, sente-se um lixo, um inútil, alguém que não serve para nada, alguém que se morrer não vai fazer falta. E de fato é assim. A taxa de suicídio entre os jovens aumentou significativamente nos últimos anos. Eu posso relatar para os irmãos um aumento de 49,3% na taxa de mortalidade entre adolescentes entre 15 e 19 anos, alcançando um valor de 6,6 jovens para um grupo de a cada 100 mil pessoas. Entre os jovens de 10 e 14 anos,
essa taxa ainda consegue ser de 45%, 1,33 pessoas a cada 100 mil. O risco de suicídio, ele encontra-se sendo maior entre adolescentes do sexo masculino. E essas mortes têm passado de 3,8 para 5,1 a cada 100 mil do sexo masculino e de 1,6 para 2,9 a cada 100 mil adolescentes do sexo feminino. Se engana aquele que acha que o desprezo é uma coisa que só o pobre sofre, que só a questão social. Eu já ouvi muitas pessoas de diversas classes sociais se queixarem de serem desprezados, ignorados em eventos públicos, em determinados lugares, e às vezes quem despreza se sente ameaçado pelaquela presença de quem é desprezado, e aí se tem que fazer tudo o que for possível para a pessoa se sentir desconfortável naquele ambiente. Imagina qual seria a reação natural de Davi ao ser desprezado por seus irmãos, pela sua comunidade, pelos homens daquele exército, pelo rei e por seu adversário Golias. A maioria dos adolescentes ia embora para casa. Era para Davi ter voltado chorando para os seus campos, apacentando as ovelhas, mas Davi teve que vencer esse desprezo. E teve que enfrentar os seus irmãos, os soldados, o rei e o seu grande inimigo. Sabe por quê? Porque o desprezo, ele te coloca quando você aceita o desprezo para você, ele te coloca numa posição de derrotado. Às vezes o desprezo vem da nossa casa. Pessoas de dentro da nossa casa não acham que nós somos capazes de fazer algumas coisas que nós sonhamos. Você pode chegar, às vezes, marido, virar para sua mulher e falar assim: eu vou começar a correr e vou perder essa barriga que eu ganhei. E a sua mulher vai falar para você assim: você não consegue 2 dias. Você pode ser o filho que vai chegar e vai falar para sua mãe e para o seu pai que você vai se empenhar, vai estudar, vai tirar excelentes notas, porque você quer entrar numa faculdade e fazer um curso superior. E aí os seus pais vão falar para você: você não consegue isso não é para você. Você tirar nota boa, você já viu no seu boletim ultimamente? Você pode sofrer desprezo dentro da sua casa. E o que você faz quando você é desprezado? Porque as palavras de menos-valia, elas podem ecoar nos ouvidos de quem for desprezado e impedir as pessoas de fazer grandes coisas. Pode impedir de você namorar, você achar que falar com alguém que está gostando daquela menininha, daquele menininho, e a pessoa com quem você falar te desprezar, você não vai lá. Você vai ficar acanhado, você vai ficar com medo de levar um fora. Sabe, o desprezo pode impedir você de conseguir um bom emprego. Se você chegar numa entrevista e for rejeitado, for desprezado, você não vai insistir em ser contratado. O medo, o desprezo pode impedir você de criar uma obra de arte. Quem diria, nosso irmão que cantou aqui, se algum dia apresentasse a letra de música dele e alguém o desprezasse, e ele falasse assim: não, isso aqui vai ficar ruim, ninguém vai gostar, ele ia guardar no bolso e nós não iríamos ouvir isso aqui. O desprezo impede a gente de fazer muitas coisas, e muitas coisas boas. Mas sabe de uma coisa, meu irmão e minha irmã? Deus jamais te despreza. Deus jamais despreza por você. Sabe o que ele falou com Isaías lá no 49:15? Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de teu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Davi então precisa vencer o seu desprezo, para que ele pudesse fazer alguma coisa grande. Mas não ficou só por aí. Davi tinha que vencer também o seu orgulho. Para convencê-lo a deixar enfrentar o gigante Golias, Davi contou para o rei que ele enfrentou um leão, que ele enfrentou um urso, está no verso 36. No entanto, a história de Davi, ele não coloca essa luta, essa vitória, como sendo de sua responsabilidade. Ele não se vangloriou de ter derrotado o leão e o urso. Ele dizia que tal proeza havia sido conquistada exatamente porque Deus estava com ele. Olha o verso 37 do capítulo que nós lemos, 17. Ele tinha
certeza que ele podia vencer o gigante, porque a sua fé estava depositada nas mãos do Senhor, no Deus dos exércitos, não nas suas habilidades pessoais. Infelizmente, as pessoas que seguiam por vista, elas precisam conhecer o currículo, elas precisam ver de onde você veio. E para Saul, não bastou Davi dizer que ele tinha fé. Não bastou para Saul, Davi apenas falar, eu vou lá e vou fazer isso em nome do Senhor. Ele teve que dizer que ele pelejaria contra o gigante em nome do Senhor, mas teve que fazer menção de seus feitos. Ele teve que mostrar os seus títulos. Sabe por quê, meu irmão? É notório que enquanto o crente lê a Bíblia, o mundo lê o crente. As pessoas querem saber o que Jesus fez na sua vida antes de entregar a vida delas para Jesus. As pessoas da sua casa precisam reconhecer o poder de Deus na sua vida antes de entregar a sua vida para Jesus. Não é assim que funciona. E na mesma maneira, estava ali Davi diante de Saul, precisando demonstrar o que Deus já havia operado na vida dele. Dificilmente você fará discípulos, principalmente discípulos dentro da sua casa, se você não puder falar com clareza daquilo que Jesus fez por você. Vale lembrar que quando Saul aceita a proposta de Davi, ele não estava colocando apenas a vida de Davi em risco. Quando essa situação se desencadeou a partir do verso 9, nós vemos que tinha o risco de toda a nação ser governada pelos filisteus. Era um acordo que havia sido feito. Se os israelenses perdessem, eles se tornariam servos dos filisteus. A pouca fé que ainda restava em Saul foi depositada em Davi quando o rei disse: vai e o Senhor seja contigo. Saul teve que tomar medidas desesperadas, porque era uma situação desesperada. Já durava 40 dias aquele cerco. Os filisteus estavam avançando por Sicó, e havia a possibilidade deles começarem a adentrar no território de Jerusalém, do território de Israel, passando primeiro por Belém. Como os nossos dias são, o inimigo não tira folga. Ele está disposto a nos amedrontar, está disposto a nos insultar, a testar a nossa fé, pelo tempo que for necessário, para que faça de nós nos curvemos diante dele. Saul não queria se curvar. Saul já estava ficando sem saídas. E na falta de quem pudesse ajudar a ele resolver esse problema, ele aceita a proposta de Davi. Mas eis que diante dele, o Senhor havia apresentado uma solução. Então, meu irmão, não despreze a solução que Deus hoje manda resolver o seu problema da sua vida. Talvez seja um problema de mais de 40 dias. Talvez seja um problema de 10 anos, 15 anos ou mais. Mas Deus tem a solução para ele. No passado, os discípulos de Jesus iniciaram a igreja falando do que Deus havia feito na vida deles. Os discípulos não pregaram doutrina ou queriam que as pessoas ficavam ali apontando o erro das pessoas, mostrando o erro delas na cara delas, nada disso. Os discípulos estavam falando de suas experiências pessoais. Os discípulos estavam falando do que o autor da vida havia feito na vida deles. Você acha que você vai ganhar a pessoa dentro da sua casa que não é cristã, se você ficar apontando para ela os erros dela? Você acha que você vai ganhar a pessoa que não é crente dentro da sua casa ou na sua família, se você ficar falando de doutrina para ela? Você está errado. Você quer ganhar a pessoa que importa para a sua família se manter unida, para que você tenha com autoridade a dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você acha que é suficiente falar do que está escrito na Bíblia? Não. Você tem que falar do que Deus fez para você.
Você tem que ser o testemunho vivo dentro da sua casa. Mostrar a diferença que Jesus fez e faz na sua vida. Não na vida de pessoas de fora da sua casa, mas de dentro. Esse Deus precisa ser mostrado. O orgulho, ele tem sido um dos fatores mais constantes das derrotas das pessoas. O profeta Jeremias disse: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, Jeremias 17:5. E é por isso que nós não devemos buscar glórias para nós mesmos, não devemos nos esforçar em fazer com que as pessoas confiem em nós, mas que confiem no Deus que opera através de nós. O seu testemunho é fundamental para que o mundo creia em Deus, e para isso é necessário que ele cresça e que você diminua. Muitos jovens são derrotados porque desprezam a força de seus inimigos. Muitos maridos são derrotados porque desprezam a força de seus inimigos. E muitas mães perdem o controle de suas casas porque desprezam a força de seus inimigos. Muitos caem porque acham que sozinhos podem vencer os pecados, as fraquezas. Provérbios 16:18 fala que a soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Você quer vencer grandes desafios na sua vida? Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, conforme está lá em Provérbios 3:5. A terceira vitória de Davi vem sobre a hesitação. Falei aqui que a gente precisa vencer o orgulho. Falei que nós precisamos vencer também o desprezo, mas é importantíssimo que nós venhamos a vencer também a hesitação. Hesitar é ficar parado, esperar o inimigo atacar primeiro, ficar travado diante do desafio, deixar para amanhã. Esse problema é muito grande, vai desgastar muito, é melhor resolver isso outro dia. Já viu aquele pai, aquela mãe que precisa conversar com o filho, mas aí ele fala assim: não, isso aí vai dar muito trabalho, ele vai começar a falar um monte de coisa, deixa isso aqui para outra hora. Eu preciso ter uma conversa com a minha esposa, mas deixa isso aí para outro momento. Eu preciso ter uma conversa com o meu esposo, mas eu não vou mexer nisso agora, senão ele vai falar muito, ou ela vai falar muito. Então deixa isso, vai deixando para amanhã, vai empurrando, vai jogando lixo para debaixo do tapete. E essa hesitação faz com que o inimigo ataque primeiro. Então, meu irmão, presta bem atenção no que Davi fez. Davi não hesitou. Ao invés de Davi ficar esperando Golias atacar, ele partiu para cima de Golias. Está aí no verso 48, verso 49. Alimentar as ovelhas de seu pai em Belém era a função primordial de Davi. Davi fez uma viagem de 24 quilômetros, de onde ele estava pastoreando as suas ovelhas, até o campo de batalha. Mas como era de costume naquela época, os soldados não tinham salário, eles não recebiam do exército. As famílias tinham que alimentar os seus soldados nas trincheiras. E Davi foi comissionado por seu pai a levar uns queijos, né? Seus irmãos, uns alimentos, levar um sustento para eles, lá onde eles estavam. E aí Davi vai até as trincheiras, no avanço das tropas dos filisteus em Socó, colocando ali a cidade de Belém em risco, seria a primeira a ser atacada. E um impasse qualquer daquele tipo, de um longo período como estava, também comprometia o trabalho de Davi, onde ele estava. Porque os combatentes deveriam lavrar as terras também. Davi então toma uma iniciativa. Presta bem atenção. Davi não esperou ser convidado para fazer nada. Davi se voluntariou. E além do mais, Davi insistiu para trabalhar, ou melhor, para guerrear. Então, meu irmão, não fique esperando as coisas acontecerem para você tomar iniciativa. Não fique esperando o uso de drogas se instalar dentro da sua casa, da sua família, entre os seus amigos. Lute contra esse gigante em nome do Senhor.
Não espere que seus parentes, seus amigos, que você sabe que são pessoas depressivas, tristes, antissociais, que estão se escondendo de alguma coisa, não espere eles tirarem a própria vida para você ir lá orar pela família, não. Não espere ser chamado para fazer alguma coisa para Deus dentro da igreja. Vai lá e faz. Toma a iniciativa, não hesite. Insista em honrar a Deus com tudo que você pode fazer. Muitas coisas não podem ser resolvidas na hora. Eu entendo isso. Mas tem outras coisas que quanto mais você esperar, pior fica. Líder, não espere que as pessoas que você lidera caiam, para então você ir lá fazer alguma coisa. Pai, não espere que aquele amigo que o seu filho está andando ou conversando, ou sua filha está andando, conversando, o desvirtue, para depois você proibir aquela amizade. Lute contra isso. Lute com essas coisas a tempo. Enquanto dá para fazer alguma coisa, ame, abrace, acolha. Lute, cuide. Nós temos 3 irmãos de Davi: Eliabe, Abinadab e Samar. Esses homens eram valentes, serviam o exército de Saul, mas a valentia toda deles fez com que eles ficassem paralisados durante 40 dias. Por quê? Porque eles serviam o exército de Saul. Davi não servia o exército de Saul. Davi servia o exército de Deus vivo. E aí faz diferença. O exército de Saul estava paralisado e o exército de Deus vivo avançava. Seus irmãos queriam defender as suas terras, mas Davi não estava nem aí para a sua terra. Davi estava insistindo em defender o nome do Senhor. Davi foi lá falar que aquele filisteu estava zombando de Deus. Davi não estava nem aí para aquele pedaço de terra, meu irmão. Tinha algo muito mais importante em jogo. Davi sabia que as suas habilidades de lutar pelo rebanho eram a única forma de defender as suas ovelhas. A ovelha é um animal que não luta. A ovelha não tem garra, não tem chifre, não tem dente pontiagudo. A ovelha não corre, a ovelha não sabe nadar, a ovelha não sobe em árvore. Você sabe qual é a única defesa da ovelha? O pastor. E o pastor Davi sabia também ser ovelha e contava com a proteção do seu pastor. Não é ele que escreveu o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora repara uma coisa. O verso 35, Davi faz uma observação interessante com Saul no verso 35. Davi disse que ele tinha lutado contra um urso e contra um leão. E quando ele lutou contra o urso e contra o leão, ele lutou segurando a barba. Pode colocar aí, está no verso 35 aí, olha. E eu saía após ele e o feria, eu livrava da sua boca, falando da ovelha, e quando ele se levantava contra mim, eu lançava-lhe a mão à barba, e o feria e o matava. Você já lutou contra alguém segurando pela barba? Sabe o que isso significa? Que você está lutando olho no olho. Você tem que pegar o seu problema e encarar. Porque enquanto você não encarar o problema que aflige a sua família, enquanto você não olhar no olho e segurar pela barba, meu irmão, não resolve. Você acha que vai conseguir ser mais esperto e atacar pelas costas, pelo lado? Não tem jeito. Tem que encarar. Encara o problema. Olha no olho do adversário. Fica de perto quando for possível. Mas encara, é de frente. Sem covardia. Porque o nome do Senhor é que está em jogo aqui. A sua família é a que honra o Senhor. A sua família é que está nos pés do Senhor. E quando a sua família perde, perde o nome do Senhor.
Então olha direito com quem você está lutando, porque não é só contra esse mundo aqui, material. Tem guerras espirituais. Davi, quando vai lutar contra Golias, ele usa a mesma estratégia de ficar de frente. Só que aqui tem um detalhe. Quando Davi vai lutar contra o gigante Golias, ele não segura Golias pela barba. Tem uma diferença da altura aí. Ah, mas o urso também tem. O urso em pé era quase o tamanho do Golias. Mas Davi tem uma estratégia. Davi vai até o riacho, pega 5 pedras lisas, não pedras recortadas, porque a pedra recortada podia ter quina e variar a sua velocidade ali no seu golpe, né, ao ser deferida, precisava da pedra ser lisinha. E Davi toma uma distância para poder lançar aquela pedra. Você sabe por quê? Porque o gigante tinha mais de 3 metros de altura. E se o gigante caísse em cima de Davi, Davi ia se ferir, não ia? Se Davi chegasse de perto, um gigante daquele, caído, a Bíblia fala que ele caiu com o rosto em terra, ou seja, o gigante caiu para frente. Se Davi estivesse perto dele, ele morria também. Magrinho, fininho, morria. Então, presta atenção numa coisa. Você tem que resolver seu problema. Mas o seu problema não pode acabar com você. Você tem que ser estrategista. O gigante caiu com o rosto em chão, está no verso 49. E caiu com o rosto em chão sem ferir Davi. Sem machucar Davi. Se Davi estivesse próximo, ele tinha se ferido. E eu sei que você tem grandes problemas. Mas se matar para resolver os seus problemas, não vai ser solução. Se matar para resolver os problemas não é o jeito certo de resolver o problema. Não vale a pena você resolver os seus problemas e criar outro problema. Você precisa contemplar mais soluções, mais estratégias. Você precisa conseguir derrubar o gigante sem deixar o gigante derrubar você. Nenhum sucesso na sua vida, meu irmão, vai valer a pena você perder a sua vida. Vai valer a pena você perder a sua família. Vai valer a pena você perder alguém que você ama. Eu repito, matar o gigante não é algo que você tem que fazer. É algo que Deus quer fazer através de você. Tem diferença. Porque quando você acha que você está fazendo, a glória é sua. Mas quando você acha que Deus está fazendo através de você, a glória é dele. Por ele e para ele. É para que ele seja glorificado e não você. E aí Deus te dá estratégias. Porque Deus quer que você o glorifique depois da vitória. Observe que Golias tentou amedrontar Davi. Golias iniciou uma guerra psicológica contra Davi. Típico de quem é covarde. Quem tenta desanimar, quem tenta fazer o oponente fugir. Mas, meu irmão, quando confiamos em Deus, quando você confia em Deus, e você tem intimidade com Deus e clama a Deus todo dia pela presença no seu lar, o que o mundo diz a nosso respeito não faz diferença para nós. Não importa a reputação que você criou no mundo, importa a reputação que você criou com Deus. Não importa o que o inimigo fala de você, importa o que Deus sabe sobre você. Confie em Deus. Confie no que Ele pensa sobre você, nas estratégias que Ele pode te dar para você continuar lutando pela sua família, sem se acovardar. Para a gente concluir, Davi venceu um gigante, porque primeiro ele teve que vencer o desprezo, vencer o orgulho, vencer a hesitação. Como vencer grandes desafios na nossa vida? Seguindo os passos desse menino que se tornou o maior rei de Israel, que teve um reinado eterno, que a sua genealogia foi a genealogia de Jesus Cristo, que reina absoluta até os dias de hoje. Muita gente vai focar nas vitórias, mas não são as lutas
daquela vitória apenas as únicas. As lutas desta vida forjam os verdadeiros campeões que o reino dos céus precisa. Eu lembro uma vez que eu estava já muito cedo trabalhando, eu era adolescente ainda, e comecei a trabalhar quando eu tinha meus 8 anos de idade, numa oficina de carro, e eu estava lá fazendo trabalho, meu pai era junto comigo, e quando eu já era ali pelos 14, 15 anos, eu costumava já trabalhar sozinho, sem ter um mentor do meu lado, e eu estava lá, peguei um dia um trabalho para fazer usando uma máquina. Eu já conhecia aquela máquina, e já sabia como operá-la, e já sabia dos problemas que aquela máquina de vez em quando oferecia. E eu estava ali, peguei um serviço para fazer, e comecei a trabalhar, e de repente a máquina parou. Começou a fazer um barulho estranho e parou. E eu fui lá, e mexi naquela máquina, desmontei umas peças, apertei uns parafusos, lubrifiquei outra coisa, e a máquina voltou a funcionar. E daí a pouquinho o barulho daquela máquina começou novamente. E antes que ela parasse, eu fui lá e parei o meu serviço e voltei a fazer todo aquele repertório, aquele protocolo de coisas para tentar consertar aquela máquina. E aquele problema se repetiu ainda umas 2 vezes. Vendo meu pai que o serviço não estava pronto, foi até onde eu estava e perguntou: por que você está demorando, que você não conseguiu fazer até agora? Naquele amor e cuidado, né? Que eu acho que a maioria dos pais que trabalham em oficina aí está aí, né? Chegou e me perguntou dessa maneira. E aí eu fui e respondi a ele: olha, a máquina estava dando problema e eu tive que parar várias vezes para consertá-la. E ele: você não conseguiu fazer até agora? Eu falei: não, eu fiz tudo o que eu podia. E ele disse assim para mim: você não fez, porque você podia ter me chamado. E às vezes a gente está na nossa família lutando, com os recursos que a gente tem, achando que a gente fez tudo o que podia. Mas eu vou dizer uma coisa para você: você ainda não fez tudo o que podia. Tem um Pai que ainda te olha de perto, um Deus que ainda está presente, um Deus que ainda derruba gigantes, um Deus que pode fazer você vitorioso, que tem feito você vitorioso em muitas outras coisas, e pode fazer você ganhar muito mais ainda, muitas lutas ainda nessa terra, desde que você queira glorificar o nome dEle, e fazer com que Ele seja bendito nesta geração. Você pode fazer isso, se você se humilhar e colocar na condição de Davi. Naquele dia que o meu pai falou isso, eu fiquei muito envergonhado. Mas foi quando o meu pai me ensinou uma das maiores lições espirituais da minha vida. Diante dos nossos problemas, nós precisamos clamar o nome do Pai Celestial, porque Ele não desiste de você. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Meu Senhor, meu Deus, eu sei, ó Pai, que alguns servos teus aqui presentes nesta noite estão sendo rodeados por inimigos. Inimigos que já foram derrotados há muito tempo, mas que insistem em se fazer grandes diante dos teus servos. E às vezes, com até o olhar humano, teus servos até entendem que são pequenos e fracos e que talvez tenham dificuldade de derrubar os inimigos. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor hoje coloque coragem necessária, a fé necessária, a ousadia necessária em cada mente e coração, para que possamos vencer os problemas que julgamos grandes demais para nós, para vencer aqueles problemas que temos deixado debaixo do tapete, aquele que nós colocamos, ó Pai, como sendo menos importantes, ou que não é a hora ainda de fazer. Senhor, cria aqui servos teus dispostos a fazer com que a tua graça, o teu favor e as tuas misericórdias possam ser percebidas em seus lares. Que o testemunho cristão não seja calado, mas seja profecia dentro de nossas casas, para que o teu nome seja glorificado. É o que nós clamamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.